Fala pessoal, fala Kleber na área para contar para vocês como ter conseguido o visto da Austrália. Ferrou muito com os meus planos aqui na Nova Zelândia e como tá sendo difícil esse final de visto aqui para mim. Então eu vou compartilhar essas dores, essas angústias com vocês, que eu acho importante também para quem quer se preparar para vir para cá, né? Ter essa visão também de que nem tudo são flores, as coisas não são fáceis e você precisa se planejar. Deixa eu arrumar aqui essa câmera. Consegui o visto da Austrália, contei pra vocês no último vídeo, não sei se todo mundo viu, mas se não viu, vai lá ver que eu conto a historinha lá de como que eu consegui aplicar pro Working Holiday Visa da Austrália. Certo, recebi o e-mail ali em 3 de março, falando assim, olha Kleber, você tem 14 dias para ir para uma cidade para cadastrar a sua biometria e para fazer os exames médicos, né, que eles pedem para você conseguir o visto. Eu tinha que tomar uma decisão muito rápida, porque eu estava 2 semanas nesse emprego de colheita de maçãs e seria esse emprego que ia me ajudar a conseguir as 12 semanas para estender o visto 3 meses aqui na Nova Zelândia. E aí eu fiquei muito na dúvida. Eu continuo nesse emprego para estender 3 meses mais para a Nova Zelândia, ou eu assumo que eu vou ficar aqui apenas 1 ano e deixo essa coisa de trabalho de fazenda meio que de lado. Já que eu tenho o visto da Austrália, eu não vou precisar estender o visto aqui na Nova Zelândia. Esse era o meu pensamento. Até porque eu preciso chegar na Austrália antes de eu completar 31 anos. Por quê? Porque eu tenho 1 ano de visto na Austrália. Mas se eu fizer 3 meses de trabalho regional, que chama, né, que pode ser tanto trabalho de fazenda quanto trabalho nos interiores lá da Austrália, eu consigo ganhar 1 ano a mais de visto. Então, para eu ter a oportunidade de passar 2 anos na Austrália, eu precisaria estar lá no mínimo 4 meses antes de eu fazer 31 anos. Então eu tive que fazer essa conta, gente. Foi um período muito estressante, foi uma semana muito estressante para mim, porque eu tinha que tomar muitas decisões. A decisão era continuar no emprego que eu estava, lá em Nelson, e ir para uma cidade vizinha, fazer minha biometria, fazer meus exames e voltar para esse emprego que eu estava, ou mudar de ilha, né, porque eu estava na Ilha Sul, pegar um ferry, ir para a Ilha Norte, fazer os exames, fazer a biometria e passar o resto, né, os 2 meses, 3 meses que me faltavam aqui na Ilha Norte. E aí o que eu decidi foi, eu vou para a Ilha Norte, porque lá aqui em Auckland foi onde eu tive mais diversão, foi onde eu fui mais feliz, principalmente por conta do meu trabalho no bar, que é um lugar muito relaxado, muito divertido. Eu vou conhecer as coisas do norte que eu quero conhecer também, então o Taranaki, o Tongariro, esses lugares bonitos que tem por aqui na Ilha Norte também, vou conseguir conhecer um pouco e vou terminar o meu visto mais tranquilo, porque eu chego lá, eu vendo o carro e aí com esse dinheiro do carro eu consigo ficar um pouco mais tranquilo, relax, me organizar melhor para ir para a Austrália. Eu fiz esse plano e eu pensei, eu vou ter que gastar para a extensão do visto na Nova Zelândia $800 para ficar 3 meses. Será que eu quero gastar esses $800 por mais 3 meses aqui na Nova Zelândia? Especialmente porque esses 3 meses vão ser ali no inverno. E será que eu quero estar na Nova Zelândia, em Auckland, no inverno de novo? Eram tantas coisas para colocar na balança, gente, que eu fiquei muito estressado nessa época, mas eu segui o meu coração e a minha intuição que me dizia para eu vir para Auckland, porque ia ficar muito apertado. Só para dar um contexto para vocês de datas, né? O meu visto aqui na Nova Zelândia vence 28 de maio de 2026. Se eu conseguisse estender por 3 meses, eu ia ficar junho, julho e agosto. Se eu ficasse os 3 meses aqui e fosse para a Austrália, eu ia ter agosto, setembro e outubro para fazer os meus 3 meses de trabalho regional, já que em novembro eu completo 31 e eu já não poderia mais fazer trabalho regional para estender. Então ia ficar datas muito justinhas. E eu também estava trabalhando ali na fazenda, como eu já falei para vocês em alguns vídeos, não foi o que eu esperava, assim, eu romantizei demais a vida no interior, eu romantizei demais a vida de trabalho da fazenda, era muito braçal, muito cansativo, muito exaustivo, muito repetitivo,
com a grande vantagem de que é um trabalho outdoor. Trabalhar perto da natureza realmente vale muito a pena. Eu fiquei muito feliz de ter tido essa experiência, mas que bom que foi uma experiência de curto prazo. Eu não fiquei muito tempo trabalhando com isso, porque me sobrecarregou demais, assim. Eu entendi que eu sou bicho de grupo, eu sou sociável, eu gosto de estar no meio de gente, e a fazenda é uma coisa realmente muito mais introspectiva. Foi importante para mim, porque eu tive um autoconhecimento bizarro nesse tempo que eu passei sozinho, mas eu já estava um pouco cansado, e eu falei assim, se é para eu terminar o meu visto, que eu termine arrodeado de pessoas dos meus, né, das pessoas que eu gosto, das pessoas que me alegram, me divertem, fazendo coisas legais também, e foi isso que eu decidi. Então, como eu falei para vocês, apliquei para o meu visto no dia 3 e no dia 7 eu peguei o ferry para me mudar. Engraçada essa história do ferry, porque a minha amiga tinha me dito, cara, você não consegue ferry fácil, é difícil e é caro. E eu achei muito estranho ela falar isso, porque para mim o ferry era igual a balsa do Guarujá, sabe? Você chega lá, você coloca seu carro, você vai e é uma coisa barata, porque é um serviço tão de utilidade pública, é um negócio tão necessário você cruzar entre ilhas, que eu falei, não é possível. Mas eu descobri que é possível sim, gente. Só tem 2 ferries aqui por dia que transporta da Ilha Sul para a Ilha Norte e vice-versa também, e é caríssimo. Eu estava pesquisando ferries ali do dia 3, dia 4, e já não tinha, e a data mais próxima já era dia 22. Dia 22 já ia ter passado o prazo para eu cadastrar minha biometria, fora que estava $400. $400 para enfiar o meu carro num ferry para sair do outro lado. Gente, eu fiquei revoltado, mas não perdi as esperanças, né? Como sempre, um sujeito de sorte que sou. Fui procurar porque eu via que tinha pessoas oferecendo ferry nos grupos de latinos em Nelson. Latinos em Nelson, latinos em Auckland. Sempre tinha alguém falando assim, gente, comprei uma passagem de ferry, não vou conseguir ir nesse dia, então se alguém quiser comprar eu posso transferir. Meio que nesse pensamento, fui lá no grupo Latinos em Nelson, do WhatsApp, digitei ferry e tinha um cara oferecendo um ferry para o sábado, dia 7, ou seja, na semana que eu tava ali precisando, né, porque eu já precisava ir na outra semana para cadastrar minha biometria, e falei, é isso, tipo assim, eu tô querendo mudar para Ilha Norte, tem um cara oferecendo um ferry aqui, que né, como eu falei, pro dia 22, fim do mês, tava $400, ele tava oferecendo por $230, então eu falei, cara, vai ser essa chance que eu vou pegar. Falei com ele, eu falei, tá disponível ainda? Porque ele tinha anunciado há muito tempo antes. E aí ele falou, tá, nossa, deu super certo, eu preciso vender, você precisa comprar, vamos fazer esse trato. Fiquei com um pouco de medo de ser o golpe, né, tanto que eu esperei até o último ali, até chegar no ferry, ver que tava certo mesmo pra pagar, coitado. Ele até falou, cara, eu tô precisando do dinheiro, tem como você me mandar? E eu falei assim, eu vou te mandar assim, espera um pouquinho. Mas foi isso, dirigi até o ferry, entrei, paguei o querido lá que me vendeu o ferry. E o ferry foi uma das experiências mais espetaculares que eu vivi aqui na Nova Zelândia. Eu peguei o ferry das 7 e pouco, então eu vi o pôr do sol, e tem essa mágica que o ferry ele vai muito lento e parecia que eu tava num filme slow motion. Aí eu tava deixando a Ilha Sul, que foi esse lugar que eu vivi sozinho por quase 3 meses e vivi muitas experiências muito intensas. Eu chorava todo dia na Ilha Sul, gente, porque eu tava num processo muito íntimo, assim, de resolver muitas questões que eu precisava resolver e colocar pra fora. Então eu tava deixando aquele momento, voltando pra Auckland, que foi um lugar que eu morei, né, durante 7 meses e me trouxe uma outra coisa, uma outra paz de espírito, uma outra autoestima. Então eu tava nesse cruzamento e numa paisagem linda. O ferry é uma experiência que quem vir pra Nova Zelândia vai gostar muito de viver, porque, enfim, né, eu amei muito, sou suspeito para falar, mas é muito lindo. Você passa naquele estreito rodeado de montanhas, o pôr do sol cai entre as montanhas, reflete na água, tudo muito lindo, muito, muito, muito lindo. Chorei horrores. Cheguei em Wellington, eu tinha um amigo em Wellington, e aí eu falei pra ele assim, no ferry mesmo, eu falei, cara, tô indo pra Wellington,
tem alguma dica, né, de onde eu posso ficar, como que você tá? Ele falou assim, mano, vem pra minha casa, eu tô aqui, vem pra cá, estaciona aqui, fica aqui na minha casa, resolve o que você precisa resolver. Então, né, fiquei uma semana lá em Wellington, fiz a casa dele de base. Muito obrigado, inclusive, por me receber. Ele não vai ver esse vídeo que ele é gringo, mas fica aqui o meu agradecimento público. Fiquei lá uma semana em Wellington, fiz o meu exame médico que eu precisava fazer, fiz a minha biometria que eu precisava fazer, e aí depois dessa semana eu viajei aqui para Auckland, já na intenção de vender o carro, e esse foi o problema, né? O problema foi ter confiado muito de que eu ia vender esse carro muito rápido. Eu comprei um carro muito bom, como vocês viram aí no vídeo lá, que eu falei sobre ir para Ilha Sul, mas eu estava muito confiante de que quem compra bem, vende bem. Era um carro low kilometer, baixa quilometragem, né, self-contained, que é o selo que permite você acampar em qualquer lugar, então, e cama, pia, estrutura, sem problemas mecânicos. Falei assim, vou arrasar, né, vou chegar, vou anunciar, vou vender esse carro. Meu preço mínimo estava ali nos 5 mil, coração muito tranquilo de perder esses 2 mil dólares, até porque o carro desvalorizou, né? Eu usei esse carro, eu comprei o carro com 180 e agora tá com 198, tipo, eu rodei muito com o carro, fui pros extremos sul aqui, pro extremo sul, viu? Fui pro extremo sul aqui da ilha, lá do sul, então rodei muito com o carro, fiz manutenção, tudo direitinho, cuidei e falei, vou vender. Quando eu chego aqui em Auckland, gente, cadê que eu consigo vender esse carro? Nossa, me ferrou demais essa coisa de não conseguir vender esse carro. E nem pelo preço, gente. Eu tô disposto, ainda não consegui vender. Enquanto vocês estão vendo esse vídeo, ainda não consegui vender esse carro. E aí eu tô nessa, assim, porque eu falei, comprei por 7, vou conseguir vender por 5, acho que é um preço super justo, assim, não tô preocupado em ganhar dinheiro nem nada, sei que agora está na baixa temporada, eu paguei a mais porque eu comprei o carro no dia 10 de janeiro, ou seja, no alto verão, então eu sabia que eu tava pagando a mais, mas eu tinha o dinheiro, eu juntei, eu trabalhei para isso, não tenho problema de gastar, mas queria vender por pelo menos 5 mil, né, tô baixando ali 2 mil e é um carro que vale. E não estou conseguindo vender. Por quê? Porque o Trump decidiu bombardear o Irã, querendo, né, tomar o governo ali, principalmente interessado no petróleo deles. Fuck Trump. E aí, isso afetou os preços das gasolinas aqui na Nova Zelândia, que já chegou a quase 4 dólares. Quando eu comprei o carro, a gasolina tá por 2,15, gente. Agora a gasolina tá por 3,50. E isso é barato, porque a gasolina já esteve 3,90, já esteve 4 dólares nesse país. E aí, por conta dessa crise global de petróleo, de gasolina, os preços estão exorbitantes, a comida está exorbitante. Não sei como que está o fluxo de turismo para cá, mas os backpackers não estão comprando, as pessoas estão vendendo os carros a preço de banana, então carros igual ao meu, às vezes até melhor. Eu já vi oferta por 3 mil dólares, 2.500, porque as pessoas precisam sair do país e não tem quem compre o carro. O meu problema não é nem vender esse carro barato, o meu problema é achar quem compre. Eu já estou anunciando esse carro tem mais de um mês, minha gente. Já fui nos hostels deixar o panfletinho lá de que eu estou vendendo, já anunciei nos grupos, tá no marketplace, já renovei os anúncios, não sei mais o que fazer. Então o plano B vai ser deixar aqui com os meus amigos que estão aqui para eles venderem quando melhorar a situação, mas eu não tenho o dinheiro do carro que eu tanto estava contando para ficar numa situação tranquila. Óbvio, consegui um emprego de volta no bar, né, meus amores, Eagle Bar, um beijo Henrique, que eu sei que assiste aqui os meus vídeos, mas agora tá chegando o inverno, gente, não tem tantas horas para oferecer assim, tem que conseguir outro emprego. Mas aí como que consegue outro emprego se o meu visto aqui vai só até o dia 28 de maio? Porque pros empregos normais, né, de garçom, de hospitalidade e tudo mais, eles querem alguém que consiga se comprometer pelo mínimo à estação, né, eles falam assim, a gente quer alguém que possa ficar pelo menos até o inverno, a gente consiga se comprometer de 3 a 6 meses, e eu não consigo, porque o meu visto está acabando. Então assim, eu tenho mais um mês de visto agora, como que eu consigo trabalho nessas circunstâncias, né? Então, eu estava muito contando que eu ia conseguir vender o carro, não consegui. Aí tem que conseguir um outro emprego, não consegui. O que eu fiz foi me inscrevi numa agência de labor e essa agência de labor está me mandando trabalhos esporádicos. Então já trabalhei
numa obra carregando azulejos, foi horrível, eu quase pensei em desistir, achei que não fosse conseguir, cada caixa de azulejo 30, 40 quilos e eu tinha que mover para cima e para baixo, fiz isso durante 4 horas, fiquei acabado. Estou trabalhando agora numa fábrica de empacotamento de frutas no cu do mundo, né? Tenho que gastar mais de 1 hora de trem e metrô para chegar lá, não estou usando carro porque fico morrendo de medo de acontecer alguma coisa com o carro e se já está difícil de vender ele estando muito bom, imagina se acontecer alguma coisa, então tenho que ir para essa fábrica de carro, mas graças a Deus pelo menos tenho um emprego que está tirando meu couro, assim, é bom que são muitas horas, eu estou trabalhando nessa fábrica de 10 a 11 horas por dia e ainda tenho o meu segundo turno lá do bar, né, que são 3 dias, mais ou menos 5, 6 horas todos os dias. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na minha vida, gente. Eu tô muito ferrado nesse final de visto, por quê? Eu tenho que planejar a minha ida para a Austrália, eu ainda não decidi para qual cidade eu vou chegar, porque eu tenho que chegar e ir direto para um trabalho regional, para conseguir fazer os 3 meses de trabalho regional e estender o meu visto, porque os 31 está batendo na porta, então tenho que planejar isso. Tenho que planejar a minha saída da Nova Zelândia, né? Então eu tenho que comprar a minha passagem de saída, eu tenho que resolver a minha vida, porque eu preciso me sustentar aqui enquanto eu tô aqui ainda. Tô com esse problema do carro para vender, que é a coisa mais frustrante do mundo, tá com muita oferta, muita oferta no marketplace e tá meio difícil de eu vender o meu carro, eu vou ter que deixar aqui com meu amigo para ele vender, porque eu não vou conseguir fazer isso. São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu tô adotando uma postura estoica, porque eu não vou, sinceramente, se eu começar a me desesperar agora, eu vou só me desesperar, sendo que para tudo tem solução. Então antes estava difícil de conseguir trabalho, eu consegui esse trabalho esporádico nessa empresa de labor. Tenho as minhas horas lá no bar ainda, que estão me salvando demais. Tô morando na casa da minha amiga, não tô pagando aluguel. Então tem muitas coisas boas, né? Eu não tô desesperado para vender o carro a preço de banana, porque tenho amigos aqui em Auckland disposto a ficar com o carro e vender o carro quando tiver numa época melhor. Então eu tenho soluções aqui, por isso que eu não vou me desesperar, mas tá bem difícil para mim. Tá bem difícil esse final, porque são coisas imprevisíveis, gente. Então olha só, eu tava super contando com o dinheiro do carro que eu ia vender e essa foi a coisa que mais me prejudicou, porque tem muita oferta no mercado, tá no meio de uma crise de petróleo, não tem backpacker comprando. Então, apesar dos meus esforços, além disso, eu ainda tenho que dividir a minha energia mental de vender o carro, que já é um problemão, né? Me arrependi horrores de ter comprado o carro, gente, porque, nossa, tá me dando muito trabalho para vender. E além de eu ter que gastar energia mental com isso, eu ainda tenho que gastar energia mental planejando a minha viagem para a Austrália, que é daqui a um mês, e eu ainda tenho que gastar minha energia mental procurando trabalho aqui em Auckland para juntar dinheiro antes de ir para a Austrália, né? Tentar juntar o máximo que eu conseguir ali para chegar lá com um pouco mais de estrutura. Não se preocupem, né? Tenho os meus savings, minhas economias, mas sempre bom ter mais, sempre bom estar mais seguro. E tô nesse perrengue, gente. Se eu soubesse que ia ser tão difícil vender o carro e que eu não ia conseguir vender... Eu falei assim, vou para Auckland porque Auckland é a maior cidade que tem, é onde os backpackers chegam, meu carro é um carro de backpacker, vai dar super certo de vender lá. Não deu, né? Então são coisas muito imprevisíveis de lidar, assim, tô bem ansioso com tudo isso, não tô desesperado, mas fico ansioso, todo dia eu acordo pensando, meu Deus, como que eu vou fazer? Tenho que planejar muita coisa de viagem, que é um saco também, tipo, que cidade que eu vou começar tudo de novo na Austrália, ainda tem essa coisa, tem que pagar dívida no Brasil. Ai, rindo pra não chorar dessas coisas que acontecem na nossa vida. E se eu soubesse, eu teria ido colher kiwi aqui na Ilha Norte mesmo e ficado lá, já que eu não ia ter essa pressão de vender o carro, ia estar fazendo uma nota, né, porque kiwi pelo menos tem muitas horas ali, ia ter um trabalho mais estável, mais garantido, porque esses casuais de labor aparece quando aparece, né, então é mais difícil ter uma previsibilidade. Então tô nessa, gente, 20 minutos aqui contando pra vocês essa minha saga de ir embora da Nova Zelândia. Tá bem complicado, vem tudo de uma vez, os problemas vêm todos de uma vez. Se vocês forem para uma experiência de imigração, eu tenho certeza que isso vai acontecer, não é um problema por mês que você tem que lidar, você tem que resolver todos os problemas ao mesmo tempo e
É isso, mas estou muito confiante, espero que vocês continuem aqui no canal. Vai sair uma série de vídeos aqui no canal antes de eu ir para Nova Zelândia, porque eu quero me livrar, né, de tudo que eu vivi aqui. Quero deixar tudo aqui registrado, tudo para vocês também se inspirarem e viverem isso também. Então é porque eu quero virar essa página depois que eu for para a Austrália. Não quero mais produzir esse conteúdo de Working Holiday Visa, não quero mais produzir esse conteúdo de... Quero produzir outras coisas, mas eu não quero ficar nichado nem limitado nisso, quero expandir meus horizontes. Então, tudo que eu puder deixar de conteúdo de ajuda para vocês aqui, eu vou deixar ainda na Nova Zelândia, e depois vou me embora e mudar de conteúdo, fazer um rebranding. E é isso, um beijo, tchau, curta, compartilhe, até a próxima.